definir o que que é chatice, né? Chatice define, é um substantivo que define uma situação ou pessoas que provocam na gente uma sensação de tédio, às vezes de irritabilidade, de monotonia, né? De uma coisa que é como se o tempo arrastasse, não passasse ali. Então, é muito interessante porque existe gente chata, de fato. Existe gente que chama qualquer coisa de chatice porque não tolera um bom livro, ouvir uma boa música, ter um bom silêncio. Mas, assim, eu acho que existe o chato, a pessoa chata. E, de alguma maneira, o chato não percebe que ele é chato. E eu acho que tem chatices que são uma imposição da pessoa sobre o outro. Eu não sei quem falou uma vez que o chato, não sei mesmo, tá? Posso até procurar. Que o chato é, antes de tudo, um ditador, porque ele impõe a sua chatice a outra pessoa. Eu não sei, eu acho que tem coisas que a gente identifica como chatice, que não necessariamente é chatice, é uma forma, por exemplo, de várias pessoas neurodivergentes, e que a gente tem que aprender a separar o que é a chatice dessa questão do outro que quer impor a sua opinião, o seu ponto de vista. Que são personalidades mais fortes, Que assim, são personalidades né? mais fortes, ou querem até manipular a tua maneira de pensar. Mas existe uma chatice que a gente tem que tirar dessa classificação, que são características de pessoas. Por exemplo, pessoas dentro do espectro autista tendem a ter uma percepção de gostar de um determinado assunto e falar daquele assunto de uma maneira repetitiva, invadindo um pouco se o outro quer ouvir ou não. Mas isso não é uma chatice em si, é um funcionamento da pessoa que acaba sendo interpretado. Então, eu acho que a gente tem aí uma abertura grande para falar, mas existe o chato e existe a chatice, sim. Parece que não tem um autor Específico? né? Virou uma frase assim de internet, todo mundo já usa, mas que ninguém sabe de onde deu origem a isso. Uhum. Então, a gente seguindo aqui, separamos em Vamos lá, o que você tem aí? olha lá, o empathy gap, né, que é a falha na tomada de perspectiva. É exatamente aquilo que você falou. Geralmente a pessoa chata, ela não tá notando que ela é chata. Ela acha que ela é chata e inconscientemente, tipo assim, um ou outro não vai gostar do que eu tô falando. Mas os outros vão gostar. Mas na Eu acho que ela verdade, nem vê. Eu acho que ela não se põe no lugar do outro que está ouvindo. Talvez seja isso aí que você, dentro desse estudo, tá ali os dados, né? isso então, De uma pesquisa que fala exatamente isso, né? Tipo assim, o ela cara afeta não tanto tem o essa ambiente, percepção do outro, né? a falta de É. empatia, né? Mas é porque geralmente, igual, segundo os estudos, quando eles fizeram, elas viam que uma pessoa ou outra poderia não gostar muito do que ela estava falando, mas ela acha que é por conta da pessoa, não por conta dela. Entendi. Mas na verdade não é uma outra pessoa, é todo mundo que não tá gostando do que ela tá maioria, né? falando, é a maioria. É a maioria. Só que como ela não tem essa empatia, ela fica meio que. E foi uma coisa ali que, não sei, você usou dentro desse estudo, você botou como uma falha de metacognição. Eu gosto muito dessa palavra, eu não sei se as pessoas sabem o que significa. Metacognição é quando a gente avalia nossos pensamentos. Eu acho isso bem legal. Metacognição é uma característica que a gente tem que treinar muito. Aquilo que você fala que é o. Não penso, logo existo. Eu penso, não Por sou isso meu existe. pensamento, por isso existe. Por isso existe, né? Eu avalio o meu pensamento, né? Para depois avaliar meu sentimento. Então, a metacognição é a capacidade que eu tenho de ler os meus pensamentos. Se autoavaliar. Me autoavaliar. Então, às vezes eu tô, por exemplo, se eu tenho uma metacognição legal, eu não tenho esse intervalo, essa falha de empatia. Eu estou conversando sobre um assunto, aí eu estou vendo que 6 pessoas ali estão meio que, pega o celular, boceja, sabe? Aquela coisa. Eu começo a mudar o formato da informação que eu estou passando, porque está sendo chato para aquelas pessoas. Ou então eu falo, gente, por favor, né, vamos desligar os celulares, o que vocês não estão entendendo? Como que eu tenho que falar para que a gente possa concluir aqui o pensamento? Então, a metacognição é essa capacidade da gente avaliar o nosso pensamento e como ele impacta os outros.
Isso eu acho muito interessante isso. E me parece que esse estudo que você Essas trouxe, pessoas não têm essa capacidade de ou se metacognição. tem muito reduzida. Parece que passa muito por cima disso, né? É igual, por exemplo, tem alguns perfis que, quando a gente separa aqui, que é, olha lá, o antagonista, o negativo crônico, o rígido e o tedioso. Você diz que são perfis que se enquadram dentro do chato. Isso, que seria dentro da chatice, né? Que a gente tem que deixar claro, gente, chatice, e o chato não é um diagnóstico clínico, é uma característica de comportamento que pode estar dentro de um transtorno, Isso. pode, ou pode estar dentro de um funcionamento que a pessoa pode melhorar, se ela quiser. Você vendo assim, né, com todos esses anos de consultório, de prática, muito TDAH é visto como chato? Depende. Por exemplo, eu acho que, infelizmente, o do espectro TEA é mais. Porque ele é obsessivo naquilo que ele gosta, né? Ele é muito, muito fixado naquilo que ele gosta. Mas o TDAH pode, dependendo do hiperfoco dele, pode gerar uma sensação que para ele é muito boa sobre um determinado assunto, sobre um determinado esporte, que para o outro não é tão bom. Entendi. E Entendeu? igual aquela cara de ficar interrompendo o outro também, pode ser levado, né? Parece que é chatice. Pode. Isso, bem lembrado isso. Não é a característica principal, mas pode. Por isso que eu Entendi. estou falando que a gente tem que separar o que é uma chatice característica da pessoa, o que é uma chatice que vem acoplada a uma neurodivergência. Uhum. Há uma característica da neurodivergência. Porque se você um dia chega para um terapeuta, eu queria me tratar porque eu acho que eu estou sendo chato. Primeira coisa que você tem que identificar é se ele tem um transtorno. Porque se você não vai tratar a chatice, não é a doença. Mas uma pessoa chata faria isso? Já aconteceu de chegar e falar assim, que ela é uma Olha, pessoa chata? eu acho que quando a pessoa... Ou assim, minha mulher fez eu vir aqui porque ela falou que eu tô muito chato. Pode ser. Às vezes é a mulher, às vezes é a mãe, às vezes é... E nunca é com uma má intenção. É com uma intenção de fazer aquela criança ou aquele adulto ter uma socialização melhor, entendeu? Depende. Se você tem bons amigos, os amigos dão bons feedbacks. Se você tem uma mãe cuidadosa, ela dá bom feedback sem ser crítica, do tipo assim, olha, isso vai te facilitar na vida. Então, isso é uma característica. Por exemplo, eu não sei, né? Eu estava vendo, claro, que eu fui assistir jogo da Argentina para ver o Messi, que eu acho que é... Na minha vez, o Pelé é argentino. Olha pra você ver que Não, coisa. mas é uma coisa, né? Assim, e o Messi, eu gosto muito do Messi. E aí eu vi, quando ele perdeu o pênalti, acho que no segundo jogo lá que ele estava jogando nessa Copa, ele ficou arrasado, né? E eu falei, ele agora vai perseguir o gol que ele perdeu do pênalti e vai fazer mais um. E depois vai dizer para cada um que eu fiz, eu devolvi. É impressionante, ele tem um hiperfoco na bola que ele fez um gol e depois ele fez um outro que qualquer um perderia aquele gol. Porque bateu, o goleiro defendeu, voltou de novo, o zagueiro defendeu. Quando você foi ver, ele já estava grudado na bola, enquanto ele não botou aquela bola lá dentro, ele não sossegou. Eu não estou falando aqui qual é a característica, mas é nítido que o Messi tem um hiperfoco naquele objeto bola que gira o mundo dele. E eu me lembro quando acabou o jogo, ele foi abraçar um por um. E ele fazia assim, ele ria como se ele estivesse dando uma satisfação. Que ninguém pediu, ninguém pediria satisfação ao Messi, mas é dele. Aquilo... Um sentimento de dever, de dever, propósito, de assim. propósito, tipo assim... Consegui, deu certo, fomos juntos. Não, e aquela coisa do tipo, eu errei, mas eu consertei meu erro. Né? Aquilo eu vi nítido. E fiquei muito feliz de ver que o time da Argentina joga em função dele. Ah, 100%. Eu acho que isso... Sempre, desde quando ele subiu, né? Porque ele foi pro time da Argentina, a Argentina joga em torno dele, pra ele, Pra né? ele. Ainda mais que é a última Copa dele, então eu acho assim que tá bonito de ver. Se você tem o... É ruim falar isso, né? Como brasileiro, falar da Argentina, mas a Argentina tá dando um super ensinamento pra gente, né? Quando tem um cara fora da curva... Joga pra ele, porra. Joga pra ele, vamos fazer, né? Porque o que vale é o conjunto, né? Sim. E ele foi cumprimentar todos, ele foi cumprimentar até o fotógrafo do jornal argentino. Sim. Sabe?
dando uma satisfação que ele poderia acabar aquele jogo e sair. E tem uma Mas coisa ele legal tem o dele, hiperfoco. pra você ver, né? Teve um jogo que é um dos maiores jogos que quem gosta de jogo, né, fala que é o jogo do século, que foi Barcelona e... Putz, ó, pra você ver, o jogo do século eu esqueci, era Barcelona... Não sei, eu acho que era Barcelona e PSG. Pode ser. Paris Saint-Germain deve ser mesmo. E isso foi quando o Neymar saiu do Barcelona, né? Que o Pra Neymar... ir pro PSG. Isso, que o Neymar conta que tinha um pênalti. Aí o Neymar pegou a bola pra dar pro Messi. Aí o Messi falou, não. Pode bater, pode bater. Aí o Neymar falou assim, pô, mas eu, Léo? Ele falou, você tá melhor do que eu, pode bater. Aí o Neymar Porque falou... o foco é a bola, é o resultado, tem que entrar. E o Neymar bateu, fez o gol e ele falou, eu disse que você ia fazer o gol. Então, olha pra assim, você ver a diferença, pode né? ser, talvez alguém ache isso, tipo assim, pô, é o cara que só pensa na bola, que só quer saber da bola. Mas é a característica, né, da genialidade. E você vê que, como eu vou dizer, né? A humildade dele, né? Igual, por exemplo, ele bateu todos os artilheiros das outras Copas, o Ronaldo, o Klose, então... E na hora que perguntaram pra ele, ele falou, pra mim é só estatística, né? Não quer dizer muita coisa, porque se quisesse dizer alguma coisa, o Ronaldo tava na minha frente, já que ele foi, né, um dos melhores, assim, parará e pororó. Então você vê que não é sobre número. O foco não é nele, não é sobre ele. É sobre a bola que entra no gol. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente... Gente que diz te amar, mas te puxa de volta pro mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam pra baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.